Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Koji Imaki, ex-piloto e líder sênior da Força Aérea de Autodefesa do Japão, com muitas horas de voo, tanto no F-35, de fabricação americana, quanto no caça F-2, de produção nacional. O Sr. Imaki trabalhou por décadas nas forças de autodefesa do Japão, então hoje queremos discutir a posição militar de seu país na emergente multipolaridade. Imaki-san, seja bem-vindo. Imaki-san, welcome. Obrigado. Obrigado por me receber. É uma grande honra para mim. Very glad that you said yes to this. Fico muito feliz que você tenha aceitado participar disso, porque eu estava procurando, há um tempo, por um especialista militar no Japão. Alguém que também pudesse nos explicar um pouco sobre como as forças de autodefesa funcionam como o exército japonês. Talvez devêssemos começar explicando em que sentido o exército japonês é diferente dos exércitos de outros países e por que ele é chamado de força de autodefesa. Você poderia nos dar um breve panorama, especialmente destacando as diferenças em relação, por exemplo, aos exércitos dos Estados Unidos ou da Europa? Let's say the US military or European militaries. Sim, Pascal-san, essa é uma pergunta muito interessante e, na verdade, profunda de se responder. Deixe-me começar com a atual Estratégia Nacional de Defesa do Japão. É um plano de defesa de 5 anos, ou o que eles chamam de Plano de Fortalecimento da Defesa. Há um elemento entre os 7 pilares de foco da Estratégia Nacional de Defesa que acredito eles chamam de capacidade de defesa de longo alcance. Isso costumava ser discutido na dieta entre os partidos da coalizão, o PLD e o Komeito, como a capacidade de contra-ataque. Agora é chamada de capacidade de defesa de longo alcance. Esse tipo de capacidade é basicamente a mais fundamental capacidade ofensiva de qualquer força militar, porque é necessário ter uma capacidade de retaliação para defender o seu país. Strike back capability to defend your country. But in Japan's case, that has been Mas no caso do Japão, a posse de tal capacidade não foi estritamente proibida, mas sim evitada, eu diria, pelas forças de autodefesa, devido à interpretação da Constituição japonesa. A Constituição não proíbe a posse de tal capacidade, mas com base em um julgamento político, as forças de autodefesa têm se concentrado puramente em capacidades voltadas para a defesa, como a defesa aérea, e temos contado com esse tipo de capacidade de nossos aliados e parceiros, como as forças dos Estados Unidos no Japão. Mas, diante da situação atual, circunstâncias de segurança bastante desafiadoras ao redor do Japão, como o desenvolvimento de mísseis pela Coreia do Norte e as atividades coercitivas da China em torno do Japão, incluindo o Mar da China Oriental e o Mar da China Meridional, o governo japonês decidiu, em 2022, adquirir tal capacidade para defender nosso país. Assim, eles criaram um termo um tanto incomum, capacidade de defesa de longo alcance. Mas, novamente, trata-se de fato de uma capacidade de contra-ataque. Isso, acredito, explica como as forças de autodefesa do Japão são um pouco diferentes de outros serviços em países ocidentais e como as forças de autodefesa desenvolveram sua capacidade ao longo das 7 décadas de nossa história. Sim, talvez precisemos apenas acrescentar que a Constituição japonesa tem o famoso artigo 9, que diz que o Japão renuncia ao direito de fazer guerra, em primeiro lugar, e em segundo, não manterá forças para esse fim. Assim, o Japão não tem um exército, mas apenas forças de autodefesa, porque a Constituição reconhece o direito à autodefesa. E em conjunto com isso, a doutrina era de que o Japão manteria apenas capacidades para abater qualquer tipo de ameaça que se aproximasse, certo? Mas não para atacar um alvo potencial de onde uma ameaça pudesse surgir. E essa foi a mudança em 2022, certo? Quando o Japão, pela primeira vez, afirmou que, se a Coreia do Norte lançasse um foguete contra o país, não apenas derrubaria o foguete, mas também poderia atacar a plataforma de lançamento na Coreia do Norte, certo? Essa é a diferença, pelo menos como o governo explicou. E você também vê dessa forma? Ou isso se estenderia a outros cenários?
Eu não entrei em vários cenários detalhados, mas acho que esse é muito fácil de entender. E, na verdade, esse tipo de discussão não é nova no Japão. Ela não surgiu apenas no período de 2023. Quase 40 ou 50 anos atrás, houve uma declaração do governo japonês em uma discussão de gabinete, dizendo que esperar que um adversário lance um ataque decisivo contra o Japão e depois morrer por causa disso não é o que a Constituição japonesa pede aos cidadãos japoneses que façam. Então isso não mudou. A vontade política sempre existiu, no sentido de que tal capacidade está dentro dos limites constitucionais. Mas, novamente, com base em um julgamento político, o governo japonês decidiu não possuir tal capacidade até 2022. Portanto, essa tem sido, de certa forma, a política de longa data do Japão. Official policy of Japan. Certo. E veja, uma das questões é que as mudanças na política do Japão e na sua política de autodefesa são vistas com grande desconfiança, especialmente pela China e pela Coreia do Sul. Elas costumam ser interpretadas como uma possível ameaça. Mas eu geralmente digo às pessoas, veja, em 2015, o Sr. Shinzo Abe mudou a interpretação da Constituição para também permitir que as forças de autodefesa do Japão fossem mobilizadas junto com forças aliadas fora do país. Mas essa mudança, na verdade, não levou a uma militarização do Japão. Não resultou no envio de muitas forças japonesas para o exterior. Meu argumento neste ponto, e eu me pergunto se você concorda, é que o Japão ainda está bastante limitado em relação a onde pode mobilizar suas forças. Você também dessa forma? Yes, I think so. Sim. Acho que sim. Acho que a operação a qual você está se referindo foi o envio de forças japonesas para lugares como o Afeganistão ou a Ucrânia, basicamente para evacuar cidadãos japoneses de zonas perigosas de volta ao Japão. Esse era o propósito do envio. Mas acho que a discussão ali, mesmo dentro do governo japonês, e entre aliados e parceiros, esse é o único propósito. Quero dizer, trazer cidadãos japoneses de uma zona perigosa para uma zona segura. Esse é realmente todo o propósito de uma missão das Forças de Autodefesa do Japão. Ou talvez incluir cidadãos de outros aliados e parceiros, trazendo-os de volta para a zona segura, se fizer sentido realizar tal operação, ao mesmo tempo que a retirada dos cidadãos japoneses. Portanto, essas são as áreas que as forças de autodefesa precisam considerar em um futuro próximo, não apenas pela segurança dos cidadãos japoneses, mas também pela segurança mais ampla e pelo bem-estar das pessoas em nossa região, na minha opinião. Mas é aí que o Japão tem estado. Quero dizer, a discussão dentro do Japão vem acontecendo há décadas, certo? Houve tropas japonesas destacadas no Afeganistão que, como ficou famoso, em determinado momento precisaram ser protegidas pelas forças da coalizão, porque, segundo a doutrina, não tinham permissão para atirar contra fogo inimigo se esse fogo não fosse direcionado a elas. Se fosse direcionado aos espanhóis ou aos americanos, então os japoneses tinham que ficar parados. Certo, essa era a doutrina, e ela foi mantida mesmo no campo de batalha. Isso gerou muita discussão sobre se isso faz sentido e também pressão por parte dos Estados Unidos. Então, onde estamos hoje em relação a esse tipo de, você sabe, operações conjuntas das forças de autodefesa do Japão com os aliados do país? Isso é, Pascal-san, uma discussão muito boa e profunda. Então, o ponto é o seguinte. Se estamos enviando nossas forças para uma zona de guerra, ou basicamente uma zona de paz, e a definição japonesa de missões passadas era de que estávamos despachando nossas forças para uma zona não envolvida em guerra, é por isso que, como você disse, a única vez em que podíamos usar força letal era para fins de autodefesa. Então, como você mencionou, se eles estiverem atirando em nós, podemos nos proteger revidando. Mas se esses inimigos estiverem atirando em outras pessoas, isso se enquadra na categoria de autodefesa coletiva.
Ou seja, mais uma defesa coletiva em um contexto basicamente de tempo de guerra. More of a collective defense basically wartime, and that is the discussion Japanese. E é essa a discussão que o governo japonês precisa, sabe, aprofundar de forma mais ampla, para ampliar a missão das forças de autodefesa. E isso é bastante difícil para a atual administração do PLD, que é um governo minoritário. Diferente da era Abe, que tinha maioria tanto na dieta quanto no gabinete, a situação atual é bem diferente. E agora o Komeito está saindo da coalizão por causa dessas discussões muito sérias e necessárias. Do meu ponto de vista, eles não querem fazer parte de uma discussão assim, porque isso entraria em conflito com a própria política deles. With their own policy. Sim, e talvez devêssemos mencionar que o governo acabou de mudar na semana passada, e agora temos uma primeira-ministra. Mas essa primeira-ministra ainda é do mesmo LDP, o mesmo partido de antes. O antigo parceiro de coalizão, o Komeito, foi agora substituído pelo Ishin, o Partido da Inovação, que é mais à direita. E, na verdade, mais alinhado com os objetivos de política externa da Sr. Takahiti do que o Komeito, que é uma força mais centrista e pacifista. Então, de certo modo, agora temos um gabinete provavelmente mais linha dura, embora o ministro da Defesa, o Sr. Koizumi, tenha uma postura bastante centrista. Quero dizer, é algo muito diverso, na verdade, dentro do Japão. Onde você colocaria o atual gabinete, da forma como está formado? Vamos compará-lo aos gabinetes anteriores de Abe, em suas diferentes fases. Onde você o colocaria, mais ou menos? Então, sabe, Pascal-san, esse é um aspecto bastante interessante da formulação de políticas no Japão. Mas eu não chamaria isso de postura agressiva, nem de um governo de direita, porque, se voltarmos à nossa discussão de cerca de 10 minutos atrás, estávamos falando sobre como o governo japonês e as forças de autodefesa têm agido e nem sequer têm conseguido proteger nossos aliados e parceiros, e que estamos tentando, sabe, resolver essa situação. Então, será que vamos fazer isso da maneira certa? So, are we going to do it right, or are we going to just normalize? Ou vamos simplesmente normalizar a situação como uma questão interna? Certo, esse é o meu argumento. Então, alguém pode argumentar que estamos indo para a direita, eu diria que é mais como se estivéssemos voltando ao centro, vindos de lugares muito diferentes. O que é, sabe, de certo modo muito egoísta. Alguém está nos protegendo, então não precisamos gastar tanto dinheiro com a nossa própria defesa. É meio essa mentalidade, caminhando mais para algo como pagar a tarifa completa, tipo uma passagem de adulto em vez de uma de criança, algo assim. Então esse é o meu argumento. Acho isso muito interessante. É muito bom que você tenha mencionado duas coisas muito importantes. Primeiro, a palavra normal. Essa tem sido uma questão de longa data no pensamento de segurança do Japão. O Japão quer ser um país normal como qualquer outro, especialmente sob o gabinete Abe. E ser normal significa eliminar o segundo parágrafo do artigo 9, que diz que não manteremos forças militares. Assim, não seria mais necessário chamá-las de forças de autodefesa, mas sim de Exército e Marinha do Japão, e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. A outra questão é a ideia de, desculpe, qual era a segunda mesmo? Perdi o fio da meada. Que você disse que o Japão precisa se destacar e ser recíproco, certo? Porque atualmente, o acordo é que os Estados Unidos devem defender o Japão se o Japão for atacado. Mas o Japão não precisa defender os Estados Unidos se estes forem atacados. O contra-argumento que o último primeiro-ministro, o Sr. Ishiba, apresentou de forma muito espirituosa em um artigo para o Hudson Institute, um mês antes de se tornar primeiro-ministro em 2023, foi que o Japão estaria disposto a firmar um acordo de defesa recíproca. Mas, se esse for o caso, então como os Estados Unidos têm bases no Japão, o Japão deveria ter bases nos Estados Unidos sob jurisdição japonesa. Porque o acordo previsto no Tratado de 1960 é essencialmente terra em troca de proteção.
land for protection. Então, se os Estados Unidos agora dizem queremos proteção por proteção, então também é preciso dar terra por terra. Como você vê isso se desenvolvendo? Quero dizer, é claro que isso nunca vai acontecer, mas o Tratado de Defesa original de 1960 é obviamente terra por proteção. E agora os Estados Unidos estão mudando o discurso para algo como isso é injusto. Tipo, não tiramos o suficiente disso. Se você diz que é bom que agora se faça proteção por proteção, qual seria o ganho para o Japão dentro desse novo contexto? Interesting point. So, Pascal-san, Interessante. Ponto interessante. Então, Pascal-san, deixe-me apresentar uma nova missão para as forças de autodefesa. Não é exatamente nova, mas acho que já tem quase 10 anos. Ainda meio nova dentro das 7 décadas de história das forças de autodefesa. Eles a chamam de Missão de Proteção de Forças para aliados e parceiros. Então, eles já a realizaram, por exemplo, para as forças dos Estados Unidos no Japão. Se estiverem voando, digamos, um avião de carga, e esse avião precisar ser protegido por alguém, as forças dos Estados Unidos no Japão, com suas unidades de caça, podem protegê-lo. Ou as forças japonesas com suas unidades de caça podem fazê-lo. Então, por que não fazermos isso nós mesmos? Com base nessa discussão, começamos a fazê-lo, dando legitimidade a esse tipo de missão. Giving a legitimacy to such a mission. So, in a history over 10 years, we have done many. Então, em uma história de mais de 10 anos, realizamos muitas dessas missões de proteção de forças para aviões e embarcações de superfície das forças dos Estados Unidos. Acredito que também fizemos isso para as forças australianas e outros parceiros. Ainda é uma missão em pequena escala, mas acho que está se tornando mais recíproca, em vez de apenas sermos beneficiários da paz. A próxima discussão seria: os Estados Unidos, o maior ou provavelmente o mais forte exército do mundo, precisam de tal proteção de pequenos aliados e parceiros? Veja, se algo acontecer nesta região e as forças dos Estados Unidos destacadas aqui sofrerem muitos danos e baixas, é uma história diferente. Mas no território continental dos Estados Unidos, eles realmente esperam esse tipo de capacidade fornecida por aliados e parceiros? Acho que essa é uma discussão um pouco diferente. Right, it is. Now Certo, é isso mesmo. Agora, o interessante é que, claro, para você, ou no seu trabalho anterior como membro das forças de autodefesa, essas questões de constitucionalidade e teoria sempre acabam se resumindo a questões de engajamento, questões operacionais, como a forma de organizar certos grupos ou até o treinamento, certo? É menos sobre essa ideia abstrata de proteger o território e coisas do tipo. É sobre como trabalhamos juntos. E eu acho que você concordaria comigo se eu dissesse que toda a estratégia de defesa do Japão, a forma como o Japão pensa sobre isso e como as diferentes forças pensam sobre isso, é construída em torno da Aliança Japão-Ethos. A Aliança Japão-Evelos é basicamente o que a OTAN é para a Europa. É o núcleo em torno do qual o Japão entende como organizar a defesa de seu arquipélago. Ainda é assim, não é? Sim, ponto interessante. É um ponto interessante. Mas, Pascal-san, vejo uma diferença substancial entre a defesa europeia e a defesa japonesa ou asiática por causa da ausência de um mecanismo de defesa coletiva, como a OTAN. Aqui no Nordeste Asiático, temos algo como a estrutura da ASEAN, mas isso não tem relação com capacidade militar. Portanto, nesta região, trata-se basicamente de um conjunto de acordos ou tratados de defesa bilaterais, como a aliança entre os Estados Unidos e o Japão. A falta de um mecanismo de defesa coletiva define grande parte das exigências de segurança nesta região, o que é bem diferente do cenário europeu, na minha opinião. Certo. Mas existe algum pensamento no Japão, ou entre seus colegas que você conheça, sobre o Japão ter que se defender sozinho? Tipo, sabe, o que fazemos se a aliança com os americanos algum dia se desfizer? Eu acho que sabe, com base em um problema tão significativo,
o governo do Japão está diversificando suas alianças e parcerias com países como os da Europa ou Austrália, para que não dependamos apenas do acordo entre dois países, que ainda é o maior, a aliança essa USMA-Japão. Mas esse não é o único marco em que podemos confiar, e desempenhamos um papel responsável. Estamos trabalhando mais com o Reino Unido e a Itália no próximo Programa de Desenvolvimento de Caças, que eles chamam de GCAP. A Austrália e o Japão agora estão colaborando em um programa europeu de fragata de próxima geração, baseado na fragata japonesa da classe Mogami. Então, a diversificação de capacidades e acordos de segurança é algo em que estamos trabalhando, em vez de depender de um único arranjo de segurança. Certo? Single security agreement. Right. Minha experiência aqui é que existem duas correntes de pensamento no Japão. Uma diz que precisamos de mais capacidades nacionais para sermos um aliado de tratado mais forte, para sermos a ponta da lança, não apenas o escudo, na aliança ELAM-Japão. E a outra diz que precisamos de mais capacidades nacionais para, no pior dos casos, seguirmos sozinhos, certo? Se os americanos se retirarem, precisamos seguir sozinhos. Mas o que isso acaba gerando é que ambos os lados concordam que precisamos desenvolver capacidades internamente e ser capazes de agir por conta própria. Minha impressão é também o que você está observando no ambiente de segurança aqui em Tóquio. Então, sabe? So, I agree that, having a reliable. Concordo que ter uma capacidade indígena confiável para um sistema de armas é importante, mas também é uma forma muito cara de fazer isso. Por exemplo, sistemas japoneses como a aeronave de transporte C-2 são muito mais caros, é justo dizer, do que sistemas semelhantes no mercado estrangeiro. As aeronaves de combate japonesas, como o F-2, também são mais caras do que classes comparáveis de caças em outros lugares. Então, sabe, a capacidade indígena é importante. Mas não precisa ser a única fonte de sistemas de defesa. Podemos buscar mais desenvolvimento conjunto, como o GCAP, ou o Sistema de Defesa Antimísseis Balísticos ESAUSMES-Japão, que é basicamente um esquema de desenvolvimento conjunto. Portanto, acho que em vez de depender exclusivamente de P&D indígena, podemos avançar para mais desenvolvimento conjunto, com base em nossa própria tecnologia. Based on our own technology. Right. I mean, certainly Japan can do that. Certo, quero dizer, certamente o Japão pode fazer isso. Mas há essa questão sobre com quem diversificar, certo? Porque para mim, parece que as tarifas mais recentes que o Sr. Trump impôs a todos, e qualquer um, isso não preocupa o setor de defesa em Tóquio? Tipo, ok, estamos sendo sancionados, e os produtos que podemos obter, ou a cooperação que achávamos garantida com os Estados Unidos, não é tão certa quanto parecia ser. Isso não levanta a questão de se há outros parceiros, além dos Estados Unidos, com os quais a cooperação em defesa possa ser aprofundada. I agree with you, Pascal-san. So that's why we are going to. Concordo com você, Pascal-san. É por isso que estamos recorrendo aos parceiros europeus para o próximo programa de caças. Na minha opinião, não estamos tentando nos afastar dos Estados Unidos, mas caminhar com mais aliados e parceiros para não nos arriscarmos ficando dependentes de um único. Not risking ourselves over being dependent on a particular partner. Yeah. Yeah, but I mean, it's a very Sim, mas quero dizer, é um momento muito difícil, porque os Estados Unidos eram, e ainda são, o principal parceiro. Quero dizer, puramente em termos teóricos, se os Estados Unidos dissessem hoje, estamos encerrando tudo, nenhuma cooperação, zero, então muitos dos sistemas, que na verdade são integrados aos sistemas japoneses, deixariam de funcionar, não é? Se você tivesse zero cooperação dos Estados Unidos, certo? cooperation from the United States. Acho que essa é uma afirmação muito verdadeira. True statement. So I mean, the United States is very important for Japan. Então quero dizer, os Estados Unidos são muito importantes para o Japão. Acho que isso é algo que muitas pessoas precisam entender. Como a estrutura e as redes atuais foram construídas e que tipo de pressões isso cria sobre Tóquio. Mas, ao mesmo tempo, também vejo o Japão como um país ainda muito engajado no diálogo, especialmente com seus homólogos chineses.
Desde 2022, temos uma linha direta de Ministério da Defesa para Ministério da Defesa, em que os dois líderes podem realmente se ligar caso algo aconteça em um dos mares e se comunicar diretamente. Como está o diálogo das forças de autodefesa com os parceiros chineses? Em que nível isso está acontecendo no momento? On what level are they happening at the moment? I think you are. Então, sim, acho que você está vendo a situação da maneira certa. Mas esse tipo de relacionamento com nossos vizinhos, como a China, ou até mesmo a Coreia do Norte, o que ainda não está acontecendo de fato, é fundamental para evitar o desenvolvimento de uma situação crítica não intencional com eles. Como estamos tão próximos da China, operamos em uma proximidade muito grande, por exemplo, sobre o Mar da China Oriental. E não queremos ter nenhum tipo de conflito não intencional apenas por causa dessa proximidade. Por isso, precisamos nos comunicar com nossos homólogos. É por isso que estamos tentando estabelecer, como você disse, uma linha de comunicação, provavelmente em nível político e também em nível militar. Temos trabalhado nisso. Essa é uma afirmação verdadeira e é algo muito diferente, digamos, de uma relação entre os Estados Unidos e o Japão, ou entre o Japão e outros parceiros. Estamos tentando construir uma melhor compreensão e um melhor, eu diria, esquema de gestão de riscos com nossos vizinhos. Esse é todo o propósito do nosso diálogo. E como está indo, não apenas a gestão de riscos, mas também a gestão de percepção? Quero dizer, uma questão importante é, como o outro lado percebe o que estamos fazendo e vice-versa? Há algum trabalho sendo feito entre os militares chineses e japoneses para compreender melhor como os pontos de vista de cada um influenciam suas decisões? Então acho que o que você está perguntando não vem de um contexto negativo de administrar o relacionamento, mas sim de um ponto de vista positivo, tentando melhorar a compreensão. Sim, e sabe, trata-se de como lidar com a questão de que é preciso entender o outro lado. Quero dizer, sejam eles amigos ou inimigos, você sempre quer entender como eles o veem. Isso está sendo trabalhado? Ponto de vista interessante e muito difícil de alcançar, eu acho, com base na situação atual. Por exemplo, com outros países, digamos, não sei, a Força Aérea Australiana ou nossos vizinhos, como as forças sul-coreanas, nós trocamos nossos oficiais entre as escolas uns dos outros para que possamos aprender com suas operações e até com a forma como eles nos percebem. Isso se torna, acredito, uma base para nossas operações, construída a partir da nossa percepção das forças deles. Mas se você me perguntar se estamos fazendo esses esforços com a China ou a Coreia do Norte, infelizmente ainda não chegamos lá. Mas seria bom, especialmente no nível de oficiais jovens, poder estar com eles e basicamente compartilhar nossas ideias. Em Waterwittertjortstay não há nenhuma troca direta entre oficiais das Forças do Japão e da China. Exceto pelo diálogo oficial, infelizmente, até onde eu sei, não existe nenhum programa ou esquema de intercâmbio desse tipo. Certo. Ok, estou perguntando isso porque você está absolutamente certo. Sabe, dentro das forças aliadas, é claro, há trocas e tentativas de entender como o outro parceiro enxerga o mesmo desafio estratégico. E às vezes, especialmente no contexto da OTAN, isso é apresentado como uma percepção de ameaça compartilhada, para que todos trabalhem dentro do mesmo quadro, o que, é claro, é uma das coisas necessárias para criar algum tipo de unidade. Mas já houve um tempo, especialmente na Europa, em que isso também era feito com os russos, certo? E então você tinha até oficiais suíços que foram estudar na Academia Militar em Moscou, e o mesmo acontecia com alemães e franceses. Havia intercâmbios para que pudessem aprender uns com os outros. Tudo isso, é claro, agora se desfez, infelizmente. Já existiu algum equivalente japonês,
digamos com a Rússia ou com a China, algo que tenha se desfeito, ou isso nunca existiu desde o início? Quero dizer, a Coreia do Norte obviamente não. Mas e quanto à Rússia e a China? Anne-Marie, sumatillas muito Rússia, China e Japão. Japão e Rússia, Japão e China. A relação militar entre eles melhorou, piorou ou apenas permaneceu em um nível neutro, mas muito desconfiado? Okay. Not necessarily suspicious, but Certo. Não necessariamente algo suspeito, mas sabe, pelo menos não está realmente avançando, nem com a Rússia, nem com a China. E isso não é necessariamente uma questão militar. Depende muito da vontade política. No momento, o relacionamento político entre o Japão e a Rússia, ou entre o Japão e a China, não está realmente melhorando. Eu chamaria isso de status quo. Então, com base nessa situação política, não é fácil para os militares avançarem com seus equivalentes. forward more with the counterpart services. Certo. Então isso não é algo que está acontecendo. Mas você acha que algo assim pode ser algo em que o Japão vai trabalhar nos próximos anos? Digo, só nesta semana, ou há poucos dias, ouvimos que a nova primeira-ministra, Sanae Takahashi, anunciou que quer um tratado de paz com a Rússia, porque os dois países nunca assinaram um formalmente após a Segunda Guerra Mundial. O que é bizarro, porque a União Soviética, na verdade, esteve em guerra com o Japão por um período muito curto. Eles só entraram em 9 de agosto de 1945 e o Japão cerca de um mês depois. Bem, o Japão capitulou, na minha visão, em grande parte por causa disso. Mas nunca houve um tratado de paz. E ela disse algo como, não, devemos trabalhar para isso agora. Você acha que isso é um sinal de que a atual primeira-ministra está dizendo que precisamos, de alguma forma, reacender essa relação com a Rússia? Acho que precisamos ouvir a perspectiva russa. Na minha opinião, eles não estão necessariamente dispostos a melhorar o relacionamento com o Japão, em parte por causa do nosso apoio à Ucrânia. Portanto, até que a situação na Ucrânia seja resolvida, mesmo que seja um cessar-fogo ou um armistício, não é fácil para o Japão, como um país democrático, melhorar as relações com um país que, na minha visão, está invadindo outro país democrático na Europa. Então, novamente, essa é apenas a minha opinião pessoal, mas não é fácil para nós realmente avançar e tentar melhorar o relacionamento. A relação com a Ucrânia e a Rússia é interessante, não é? Porque o Japão, embora tenha oferecido apoio, ajudou a Ucrânia com assistência humanitária, sem armas, sem ajuda letal. Claro, também impôs sanções à Rússia. O Japão fez isso também. Mas veja, meu país natal, a Suíça, disse que manteria sua postura de neutralidade, que não enviaria armas letais, apenas ajuda humanitária. E também impôs sanções. Então, a Suíça neutra interpretou sua neutralidade exatamente da mesma forma que o Japão. Nesse sentido, o Japão correspondeu à neutralidade suíça, de certo modo. O que também explica porque algumas pessoas dizem que a Suíça não é mais neutra, por causa das sanções e tudo mais. Mas ainda assim, ambos os países não se envolveram completamente, não como fizeram a Alemanha, a França ou o Reino Unido. Então, isso de alguma forma afeta a maneira como o Japão agora também pode ser. As opções daqui para frente, porque na minha visão, o Sr. Imaki, na verdade, tem uma posição mais forte para tentar reconstruir uma relação com a Rússia, se isso for necessário. Sim, acho que a última cláusula que você colocou, se necessário, é a chave. Há realmente alguma necessidade urgente ali? Exceto, você sabe, em termos japoneses, as 4 ilhas do norte, mais próximas da Rússia? Tirando essa parte, quero dizer, resolver essa questão de forma prática é um assunto urgente. Mas fora isso, não vejo muita urgência nem muita vontade do Japão de melhorar o relacionamento com a Rússia, além do status atual.
E quanto à questão do petróleo? Quero dizer, o Japão é notoriamente dependente das importações de petróleo. E há um projeto conjunto de perfuração russo-japonês nas Ilhas Sakhalinas, no norte. Acho que a Mitsubishi e a Mitsui têm grandes participações nele, ou pelo menos 2 grandes conglomerados têm, e eles nunca venderam essas participações. Isso pode ter um impacto muito positivo na segurança energética do Japão, especialmente agora, com os preços subindo nos postos de gasolina. Você acha que isso pode estar na mente do novo gabinete? Be on the minds of the new cabinet. It's very hard for me to speak on behalf of the new cabinet. Sabe, é muito difícil para mim falar em nome do novo gabinete, mas, novamente, essa é apenas a minha opinião pessoal. O Japão não é o único país sofrendo com o aumento dos preços do petróleo e do gás por causa da situação da Rússia com a Ucrânia. Então, na minha opinião, precisamos manter uma posição firme nisso. Sim, em vez de, você sabe, comprometer nossos valores democráticos fundamentais. Portanto, sim, podemos manter a economia funcionando sem a Rússia, na medida em que conseguirmos preservar nossa posição em relação aos valores democráticos. Mas isso é algo que não podemos enfraquecer por benefícios econômicos relacionados à Rússia. Certo. Benefits with Russia. Right. Agora, algo que está acontecendo neste momento e que me preocupa muito é que há um enorme acúmulo de forças da Marinha dos Estados Unidos em frente à Venezuela. E comenta-se que já existe uma recompensa de $50 milhões pela cabeça de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos já disseram algo como: nós o queremos morto ou vivo, e querem um novo governo. Eles agora chamaram o grupo de porta-aviões de volta do Oriente Médio ou da Europa, de onde estava, para o Caribe. Você acha que, se tornar realidade uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela, e os Estados Unidos atacarem a Venezuela e começarem a ocupar aqueles campos de petróleo, e assim por diante, como esse cenário impactaria a avaliação de segurança do Japão para o Pacífico? Security assessment for the Pacific. Sabe, tenho certeza de que há alguns cidadãos japoneses na Venezuela, dada a situação econômica. Então essa seria outra possível missão para as forças de autodefesa do Japão. Enviar nossas forças para evacuar nossos cidadãos e, com sorte, junto com os outros. Resgatá-los dos ataques dos Estados Unidos, certo? Mas não seria psicologicamente muito difícil para o Japão dizer: tudo bem, os Estados Unidos estão invadindo a Venezuela? Quero dizer, como você reagiria, como cidadão japonês, se isso acontecesse? Porque no momento é algo muito ameaçador, extremamente ameaçador, no Caribe. Então, sabe, deixando de lado o raciocínio dos Estados Unidos para usar suas forças armadas contra a Venezuela, tenho certeza de que eles têm certos motivos baseados em seus valores. Portanto, não vou discutir com os colegas norte-americanos se esse valor é certo ou errado. Mas, com base puramente na situação que está se desenvolvendo e ameaçando a segurança dos japoneses e de outros aliados e parceiros, teremos que usar a própria capacidade para mantê-los seguros. Essa é a única labor que conheço. That is the only, value of mine. Right. So, I mean, in this Certo, certo. Então, quero dizer, nesse sentido, o Japão se preocupa em implementar sua política de segurança, que é garantir que os cidadãos japoneses estejam seguros e trazê-los de volta. Não importa se é a Rússia e a Ucrânia ou os Estados Unidos na Venezuela, as forças japonesas vão cumprir o mandato que lhes foi dado, também conforme a Constituição. Essa seria a forma correta de enquadrar a questão, você está dizendo. Isso mesmo, certo? That is correct. Okay. Sim, quero dizer, é algo bastante... Uma das coisas que acredito que as pessoas no exterior não entendem muito bem, ou às vezes interpretam mal, é que o Japão é, na verdade, extremamente cuidadoso em cumprir suas leis constitucionais. Muito, muito cuidadoso. Quero dizer, as discussões que estão em andamento e também a necessidade de detalhes operacionais são muito intensas, não é?
Quero dizer, quando você estava na ativa, acontecia com frequência de você ser obrigado a pensar sobre a estrutura constitucional, o que ela significava em relação ao que suas forças e sua equipe podiam ou não podiam fazer. I think my answer is yes. Acho que minha resposta é sim. Nós estamos muito conscientes, ou até cautelosos, para não ultrapassar os limites constitucionais. Mas, Pascal-san, não acho que seja uma questão apenas do Japão. Qualquer país democrático tem, você sabe, primeiro, uma restrição constitucional sobre o que as Forças Armadas podem ou não fazer. E também estamos sob controle civil, basicamente do governo ou do povo daquele país. No meu caso, do povo do Japão. Portanto, com base na vontade do povo japonês, que se expressa por meio do controle civil, temos que ir dentro desses limites. We have to be within the limits. Sim, claro, absolutamente. Mas sabe, a questão é que alguns países cumprem essa promessa. Eles acham que o Japão é um deles, e outros países, bem, têm um histórico de às vezes simplesmente fechar os olhos. Porque nos Estados Unidos, a Constituição diz que as Forças Armadas não podem ser usadas internamente. Mas agora vemos tropas sendo enviadas para as cidades. Também diz que não se pode realizar execuções extrajudiciais de civis. Mas vemos as Forças Armadas americanas agora pensando, bem, embarcações civis no Caribe, já foram 10, matando mais de 40 civis, apenas reclassificando-os como tipo narco-terroristas, portanto narco-militantes. O que é muito, quero dizer, isso não se sustentaria em nenhum tribunal, mas quando isso acontecer, essas pessoas já estarão mortas há muito tempo. Mas no caso do Japão, meu argumento seria que temos um longo histórico de, na verdade, você sabe, o Japão tentando compreender claramente suas próprias regras e depois tentando cumpri-las. O que também é uma fonte de frustração quando os Estados Unidos dizem, ei pessoal, vocês precisam fazer mais por nós, precisam fazer mais. Quero dizer, você deve ter passado por momentos em que os americanos tentaram pressioná-lo a fazer algo e você teve que dizer, espere um minuto, precisamos conversar sobre isso primeiro. Yes, so I just have to say that Sim. Então eu só tenho que dizer que sempre fomos assim. E na minha opinião pessoal, queremos continuar sendo assim no futuro também. Porque, novamente, você sabe, restrições constitucionais é apenas um conjunto escrito de frases. Certo. Certo. Então, alguém precisa, sabe, interpretar isso para realmente implementar algo. E a espécie de prática é o controle civil, na minha opinião. Então, sim, se fôssemos ordenados dessa forma a desenvolver dentro de certos limites, estaríamos muito obrigados a fazê-lo. Certo. Talvez mais para o final, eu gostaria de entender um pouco como você vê o desenvolvimento do discurso de segurança do Japão atualmente. Quais você prevê que serão as questões que o Japão tentará enfrentar internamente e com seus aliados nos próximos 5 anos? Ou como o discurso será moldado, especialmente dentro do país? Dentro do país. Então, acho que a próxima grande discussão é quanta capacidade precisamos ter para atender às expectativas do povo japonês dentro do país. Estou tentando não focar em outros parceiros, mas sim no que fazemos internamente. Será que 2% do PIB é suficiente para construir ou manter esse tipo de capacidade? Essa é a maior questão na minha mente. Em uma discussão anterior, usei o exemplo de uma tarifa de passagem para crianças. O que eu quis dizer é que 1% do nosso PIB tem funcionado como uma espécie de limitação interna nos gastos com defesa. Esse era o 1%. Mas olhando para o padrão global agora, a OTAN costumava ter 2% como meta, e agora alguns já falam em 5%. O Japão ainda está abaixo de 2%, mesmo após o aumento dos gastos com defesa. Então devemos ir além de 2%, como a OTAN está tentando fazer nos próximos 5 a 10 anos. Essa é a questão que o povo japonês precisa decidir dentro do nosso próprio país. E na minha opinião pessoal,
Sim, precisamos ir além disso para ter a capacidade necessária para nos defendermos. Required capability to defend our own country. But may I ask you, Mas posso te perguntar, 2%, 5%. Isso nunca fez sentido para mim, porque sempre achei que defender o seu país significa primeiro fazer uma avaliação do que é necessário para se defender. Depois que você sabe o que precisa, calcula quanto isso custa e então tenta encontrar o dinheiro para isso. Mas com essa discussão de 2 ou 5%, fazemos o contrário, certo? Basicamente criamos um orçamento. Dizemos, ok, queremos que o orçamento seja deste tamanho ou daquele tamanho. E depois saímos procurando lugares onde possamos gastar esse dinheiro. Quero dizer, você como militar, preferiria um orçamento baseado em avaliação de ameaças ou apenas uma quantia fixa de dinheiro para gastar como quiser? Você realmente prefere a abordagem percentual, como a ideia dos 5%? So we call it, either Chamamos isso de planejamento baseado em ameaças ou planejamento baseado em capacidades. O Japão tem adotado mais uma abordagem baseada em capacidades. Qual é a capacidade equilibrada das forças de defesa japonesas? O que podemos fazer? O que temos? Certo, certo. Acho que continuaremos assim, porque é muito difícil determinar quanto é necessário para enfrentar uma ameaça hipotética. Mas se olharmos para a situação na Ucrânia, se a dissuasão falhar por qualquer motivo, você acaba gastando quase 50% do seu PIB em defesa. you are spending almost like a 50% of your GDP for defense now. Yes, you do, but on the other hand, Sim, você faz isso. Mas por outro lado, você não tem medo de que ao criar capacidades, isso possa gerar, sabe, a tentação de talvez tentar usá-las? Quero dizer, já que agora existem todas essas capacidades, normalmente essas instituições, uma vez que recebem dinheiro e um orçamento, não dizem de repente, está bom agora, estamos bem, somos grandes o suficiente. Normalmente elas encontram motivos para dizer precisamos de mais e mais e mais. E então, sabe, isso é uma das coisas que, pelo que ouço de colegas chineses, os preocupa. O Japão, antigamente, sabe, tinha, dado por exemplo a área de arrendamento de Kwantung, e a partir daí, como a capacidade existia, de repente começou a crescer e se expandir. Não há um perigo de que o Japão possa criar um novo militarismo sem querer, que isso possa crescer apenas por, sabe, jogar muito dinheiro nisso? Okay, Pascal-san, I have a very simple answer. Certo, Pascal-san. Tenho uma resposta muito simples para sua pergunta. No, we are not going. Não estamos indo por esse caminho, porque vivemos sob restrições constitucionais que são implementadas pelo controle civil em um país democrático. Então, eu não diria que não há ninguém que pense dessa forma, mas de modo geral acredito firmemente no controle civil e nos valores democráticos, ao contrário de nossos equivalentes em outros sistemas sociais. Counterparts in the defined social systems. Right. And this is also important, Certo. E isso também é importante, já que o Japão não faz parte de uma aliança multilateral como a OTAN, não há dinheiro indo para terceiros, certo? Todo o dinheiro será gasto pelo Ministério da Defesa japonês em programas decididos, talvez em conjunto com outros, mas ainda sob controle civil, não sob alguma autoridade supranacional ou algo do tipo, certo? Certo. Ok. Essa é uma diferença realmente importante, na verdade. Há mais alguma coisa que você acha importante entender sobre a situação atual de defesa do Japão? Ou nós basicamente já cobrimos isso? Basicamente, já falamos sobre isso. Desculpe, estou ficando sem tempo. Obrigado. As pessoas querem ler mais sobre o que você escreve. Existe algum lugar onde elas possam fazer isso? Quero dizer, você tem um blog onde publica coisas, ou algum bom lugar onde as pessoas possam acompanhar o seu trabalho? Ok, acho que o LinkedIn seria a boa opção. Good one. Certo, vou colocar um link para o seu perfil do LinkedIn na descrição deste vídeo. E Max-san, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much. Muito obrigado, Pascal-san. Foi muito bom conversar com você. Tchau por enquanto. Bye now.